Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Psicografia. Se você chegou nesse momento no nosso canal, conheceu alguém que lhe indicou, te agradeço do fundo do meu coração por ter encontrado a nossa página, por nos assistir, por continuar a nos ajudando, que o nosso canal cresça e que possamos ajudar muitas famílias por meio da psicografia e também do Evangelho no Lar. Se você chegou nesse momento e não conhece o trabalho da médium Nancy Souza, nós vamos agora, nesse momento, começar o Evangelho no Lar. Esse Evangelho no Lar tem a finalidade de lhe ajudar a conhecer a doutrina espírita. Como faço para implantar o meu Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar, de forma simples, descomplicada, você vai começar, igual eu estou começando aqui, né, esse Evangelho, e vamos fazer uma prece. Vamos convidar os benfeitores espirituais, a espiritualidade benfazeja, os benfeitores amigos, os irmãos que nos assistem e os alunos vindos do plano espiritual para estudar conosco. Amado Mestre Jesus, eu te suplico, Pai, que neste momento, Mestre querido e amado, o enviado de Deus, para que o Pai da humanidade possa abraçar todos nós aqui na Terra, acalmando nossos corações, pacificando o nosso espírito, para que possamos abraçar nossos irmãos com amor, paz e alegria. Que Deus nos proteja. Começamos com uma prece simples, aquela que vem do fundo do nosso coração. Você não precisa fazer uma prece decorada, mas se você não tiver condições, você faça a sua prece. Vamos continuar falando aqui essa semana, nós estamos estudando sobre o perdão das ofensas. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas eu vou abrir espaço hoje, antes de começar o Evangelho no Lar, para falar sobre esta obra aqui, Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado pelo nosso querido Chico. E ao invés de ler uma mensagem edificante, eu vou ler uma poesia de Alta de Souza, psicografada pelo Chico. Para começar o nosso Evangelho. Almas dilaceradas. Quando, em dores, na terra, ainda vivia caminhando em aspérrimas estradas, via presas do pranto e da agonia, almas feridas e dilaceradas. Escutava a miséria que gemia, dentro da noite de ânsias torturadas, treva espessa da senda tão sombria, das criaturas desesperançadas. E eu, que era irmã dos grandes sofredores, sofria, crendo que tais amargores encontrariam termos desejados. E confiada na crença que tivera, cheguei à luz da eterna primavera, onde há paz para os pobres desgraçados. É uma poesia de Alta de Souza, né, que está aqui nesse livro, o primeiro livro do Chico, essa é uma edição comemorativa, né, Parnaso de Além Túmulo. E hoje eu trouxe para abrilhantar o nosso Evangelho no Lar, às 20 horas, quando estamos ao vivo. E hoje, excepcionalmente, aos fins de semana, eu vou soltar aí vou liberar os nossos evangelhos às 20 horas, para que você possa refletir, né, para que você possa lembrar do Cristo, o Consolador prometido, para que você, ao ouvir essas palavras do Mestre, com essa poesia dessa querida poetisa Alta de Souza, você vai lembrar da quantidade de informações, de conhecimento, que esse nosso querido amigo Chico Xavier nos deixou como obras complementares, ditada por espíritos diversos, para o nosso autoconhecimento aqui na Terra, para servir com humildade, como obreiros do Senhor. E vamos começar aqui mostrando também um pouco do trabalho do nosso querido Allan Kardec. Aqui está o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos.
vamos continuar falando um pouquinho sobre o perdão das ofensas. Aqui está o livro dos médiuns, né? Livro dos médiuns. A Gênese, né? A Gênese. Obras póstumas. O livro Céu e Inferno. A Revista Espírita, né? E que eu recomendo a vocês. Pessoal, tem tudo isso liberado aí gratuitamente na internet e você pode baixar e estudar. A Revista Espírita, eu sempre falo para as pessoas que é a maior fonte de conhecimento que você tem, além desses outros livros que eu mostrei. E aqui tá a Revista Espírita, né? Que cada uma tem uma data, essa é de 1865 e aquela ali é de 1863. Então são várias revistas. E aqui eles compilaram uma parte, né, nessa época de 1865 e publicaram aqui. Então, eu achei interessante aqui, porque ele fala de muita coisa. As instruções dos espíritos, a evocação dos espíritos, a conversa que eles tinham com os evocados, né? A exemplificação que eles davam, né? De forma descomplicada para você entender, está aqui na Revista Espírita. Então, eu quis trazer isso hoje para vocês aqui nesse evangelho, que vai ser transmitido às 20 horas aí no nosso canal, né? Eu vou programar para as 20 horas e você vai estar trazendo um pouco, né? Aprendendo um pouquinho conosco sobre o perdão das ofensas. E aqui, por último, está o meu livro Carteira do Amor, né? Foi publicado agora, minha autobiografia. E se você tiver interesse, você vai estar conhecendo a minha história de superação, fé, de esperança e tudo que eu passei para chegar até aqui, tá? Caso queira adquirir essa obra, você vai estar recebendo o nosso e-book gratuitamente até que a obra chegue aí à sua casa, tá bom? Então, muito obrigada e vamos começar o nosso evangelho. Perdoai para que Deus os perdoe. Mas antes disso, eu queria ler aqui no livro dos Espíritos, que eu não mostrei para vocês, né? Tá aqui o livro dos Espíritos. A primeira pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? Foi o que Allan Kardec perguntou aos Espíritos. Resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Terceira pergunta: poderíamos dizer que Deus é infinito? Foi uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Veja a resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é o infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Então, perfeito mesmo, só Deus está lá no céu, né? Como a gente fala. O Pai da humanidade, aquele que ampara, nos acolhe, nos fortalece e nos proporciona a encarnação, uma nova existência, para que possamos refazer as nossas provas que deixamos por fazer um dia. E aqui vamos mais uma pergunta que eu achei interessante trazer hoje nessa questão do nosso evangelho, das provas da existência de Deus. Veja a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para acreditar em Deus, basta ao homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. E aqui a gente para um pouquinho para que você reflita sobre essas 4 perguntas. São as 4 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Busque refletir sobre elas hoje,
após a leitura do Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará seus pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Isso está em Mateus 6, de 14 a 15. No item 3, veja bem o que está escrito no item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta, em particular entre vós e ele. Aqui ele está se referindo quando Pedro perguntou quantas vezes perdoaria o teu irmão. E ele falou, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou seja, incondicionalmente. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Por quê? Porque naquele momento, se você se dirigiu a ele para pedir perdão e ele te perdoou, tudo bem, mas se ele não lhe ouviu, você vai começar a orar por esse irmão, devagarzinho aí da sua casa, vai orando lentamente, devagar, até o momento que você achar que chegou a hora de ir novamente tentar uma segunda conversa amigável para que realmente aconteça a realização em definitivo do pedido desse perdão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando pecar contra mim? Pois é, eu falei isso lá no início, vamos repetir aqui novamente, por quê? Porque tem algo interessante aqui. Será até 7 vezes? Ele pergunta. Eu vou tentar ir lá 7 vezes. Se ele não me aceitar, o que eu faço, Jesus? Jesus lhe respondeu, não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Isso está em Mateus 18, 15, 21 e 22. Então, se você quiser aprofundar, a entender um pouquinho sobre tudo isso que Jesus falou, lembrando, meus irmãos, que eu achei bem interessante, eu vou ver se eu acho aqui para me mostrar para vocês, um estudo que eu estou fazendo sobre os 4 evangelhos. É um estudo importantíssimo, fundamental para qualquer pessoa de boa vontade, que tem interesse em estudar. Eu, como sou uma eterna estudante, eu sempre falo para as pessoas que eu adoro estudar. Então, esse meu estudo, eu queria deixar, né, essa minha metodologia, digamos assim, de forma simples, descomplicada, de fácil entendimento. Então, às vezes a pessoa está ali transmitindo o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, através do evangelho nas redes sociais, mas não está sabendo transmitir direitinho para que você compreenda realmente o que de fato ele está falando. E aqui ele diz o seguinte, o perdão de Deus está na reencarnação, tá, meus irmãos? Essa faz parte da nossa reflexão. O perdão de Deus está na reencarnação, pois essa é a maneira de corrigirmos as nossas faltas. O perdão cristão, para ser de fato realizado por todos nós que um dia fomos convidados à nossa reforma interior, devemos observar se realmente chegou a hora de exercitar o amor, substituindo mágoas e rancor pelo perdão das ofensas sofridas ao longo do tempo. O perdão é uma construção lenta e quem se permite passa por uma certa dose de paciência para encontrar a paz interior, fazendo uso de sabedoria para entender o quanto ainda teremos que exercitar a benevolência com os nossos irmãos em Cristo. Então, para tudo isso, existe uma dose de compreensão, de tolerância, de paciência, para conquistar esse momento que você vai em busca, né, de se redimir diante das suas falhas com esse irmão. Porque não é fácil, não. Nas palavras do Mestre Jesus, quando diante de uma multidão encontrou uma mulher adúltera, cercada de irmãos, condenada ao apedrejamento. Lembra daquele momento que Jesus chega lá naquela praça, daquele monte de irmão arrodeado daquela irmã, todo mundo com a pedra na mão. Por quê? Porque ela cometeu o adultério. Mas o que Jesus fez? Nossa, mas espera aí, calma. Não faça isso com ela antes de fazer uma pergunta importantíssima para vocês. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Né? Então, e aí? Todo mundo baixou a mãozinha, ficou calado,
foi saindo, todo mundo indo embora, procurando o caminho de casa. E o que ele falou de volta com ela? Vá e não peques mais. Dali em diante, se o esposo dela ia ficar com ela, se ela ia ficar na casa da família dela, se ela ia continuar com os filhos da forma que era antes, aí a gente já não tem nada a ver com isso. O importante é que ele fala, vá e não peques mais. Da mesma coisa é o perdão. Vá, aproveite essa oportunidade, peça perdão, o perdão cristão, o que vem do fundo do seu coração, o perdão eterno de Deus, e faça com que não aconteça mais, nem com ele, nem com outros. Mas nós somos espíritos imperfeitos na Terra, buscando a oportunidade de evoluir e melhorar. Como é que a gente vai, de vez em quando, ter esses arranca-rabo mesmo? A gente tem que falar assim, né? Tem essas diferenças, essas divergências em casa, essas desarmonias. É para isso. E aqui ele diz, ó. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Gente, e o seu coração, como é que está hoje? E os seus pensamentos? Você está pensando coisas boas? E você já fez uma faxina mental para observar o que tem dentro do seu coração? Eu quero trazer aqui para vocês uma historinha bem pequenininha, né? Eu vou exemplificar aqui o nosso evangelho. Eu conheci uma senhora e ela dizia assim, Nancy, nossa, eu não aguento, não tolero pessoas que não perdoam o outro. E eu dizia, olha, mas essa questão do perdão é de cada um, né? Não, essa questão do perdão, eu tenho uma facilidade enorme de pedir perdão às pessoas, de perdoar as pessoas. Para mim não me fizeram nada. Mas essa pessoa era um tantinho orgulhosa. Ela tinha um orgulho, assim, sabe? De outras coisas. Tinha uma vaidade também, né? Era um pouquinho egoísta, né? As coisas dela eram dela, tal. Tudo era melhor que o outro. E aí, meu Deus do céu, meu Deus, como é que eu falo pra ela que ela tá equivocada? E aí o tempo foi passando, e eu vi que a pessoa realmente não mudava. Ela falava uma coisa e exercitava outra. Porque, gente, o perdão é uma construção. Não se perdoa as pessoas da noite pro dia, não, né? As diferenças são grandes. Às vezes você perdoa aquela pessoa. Quando você chega num ambiente que ela está, você diz, eu vou sair daqui porque fulano tá ali. Eu não quero conversar com aquela pessoa. Ela já me fez mal. Ela, apesar de ter perdoado, mas eu não quero perto de mim. Entendeu? Nós somos assim. Enfim, continua a mesma pessoa de sempre. E eu aprendi a lidar com a pessoa. Porque você tem que entender o jeito que a pessoa é, o jeito que ela conduz a vida dela, para que você possa também aceitar ela do jeito que ela é. Porque você não vai mudar a pessoa, né? Você, com o seu comportamento, a sua atitude, ela pode estar observando, e poxa vida, eu estou vendo a Nancy ou outras pessoas, né, que sempre tem aqui ao meu lado, eu estou vendo que, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, e ela mesma vai cair na realidade, né, e vai modificando aos pouquinhos. Mas não é fácil não, tá, gente? E vamos lá. O perdão, meus irmãos, é uma longa construção dentro de nós. Espíritos imperfeitos, para alcançar o perdão de que um dia ferimos ou fomos feridos. Temos que orar, suplicar a Jesus a pacificação de nossos corações para encorajarmos a tomar a iniciativa em paz para dar o primeiro passo. Confiante de que está tomando a decisão acertada na hora programada pelo seu coração. É nesta hora que o irmão experimenta a paz interior, retira um peso dos ombros, sentindo leveza para seguir evoluindo de bem com a vida, que não pode e nem deve parar. Então, pediu perdão? Tá aliviado? Leve? Livre, leve, solto, como a gente fala, né? Então, vamos buscar novos caminhos. Vamos buscar um outro tipo de trabalho. Muitas vezes, às vezes aquele trabalho não tá bom, vamos procurar um outro ambiente, mas não saia daquele antes de encontrar outro, senão você pode ficar pior, encontrar mais dificuldades, né? Às vezes essa dificuldade nós vamos encontrar com pessoas que estão ali do nosso lado. Irmão que tá ali, o irmão, o pai, a mãe, né? Às vezes até mesmo amigos distantes ou amigos que moram perto se dão bem melhor do que os nossos amigos, né? E quando você perdoa alguém que lhe magoou, você se sente mais leve e bem melhor do que aquele que foi perdoado pelo seu coração.
Às vezes somos nós que devemos buscar na oração, enviando boas energias para que Jesus possa preparar o irmão, porém em algum momento ele poderá fraquejar e colocar tudo a perder. Mas se você tiver fé, você vai orando por ele. Meu Deus, me ajuda que esse irmão, me ajuda que ele entenda nesse momento que eu quero pedir perdão, eu quero conversar com ele. Eu não posso ficar assim que eu estou com meu coração apertado, né? Então tudo isso faz parte. E aqui, para exemplificar um pouquinho essa nossa lição sobre o Mestre Jesus, né? E sobre o perdão, eu estou estudando a obra Os Quatro Evangelhos, de Rostam, acho que é isso o nome. São 4 obras. E aí eu comecei a estudar essa obra e vi a riqueza, a oportunidade, quanto conhecimento naquela obra. E olha, gente, obra de 1800 e alguma coisa. Não me lembro aqui, mas é lá para 1800. Veja o que eu vou sempre tirando as partes bem interessantes. Ponde-vos a obra, trabalhai com zelo e perseverança, coragem, atividade e não esqueçais nunca que sois instrumentos de que Deus se serve para mostrar aos homens a verdade. Viu aí? O médium é um instrumento. Aceitai com simplicidade, de coração e reconhecimento o que o Senhor vos dá. Tende sempre nos vossos pensamentos e atos a humildade, a caridade, a abnegação, o amor e o devotamento aos vossos irmãos e sereis amparados e esclarecidos. Eu tirei essa parte dessa obra para finalizar esse nosso encontro aqui sobre o perdão das ofensas nesse evangelho que vai hoje às 20 horas, num horário diferente, as nossas sementes do evangelho. São as sementes que eu venho semeando no coração das pessoas, aqueles que de boa vontade entenderam que o evangelho no lar é a fonte de conhecimento, a fonte de paz, né? A fonte de esperança que você vai atraindo para a sua mente, para o seu lar, para os seus negócios, para a sua família, né? Quando você se dispõe, né, de um dia em fazer o evangelho no seu lar para receber os benefícios do evangelho enviados pelo Cristo, junto com os benfeitores. Então é nessa hora que nós estamos aqui para falar para você que vale a pena. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. E vamos nesse momento agradecer a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esse evangelho. Que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir um pouquinho desse perdão das ofensas, que sejam tocados por todas essas obras basilares do Espiritismo que foram mostradas aqui hoje, para que renove a sua fé e comece, ainda hoje, a reforma interior, para que o perdão das ofensas os deixe mais leves, mais motivados e mais felizes. Que Deus nos proteja. Fiquem na paz do Mestre Jesus.